Vamos falar de crochê um pouquinho. Meu nome é Dani Reis, eu sou artesã em crochê há mais de 13 anos e eu sempre venho estudando para melhorar a minha técnica e eu também ensino, né? Com uma didática aí um pouco mais inclusiva, um pouco mais personalizada, a partir da dificuldade de cada pessoa. Porque não é todo mundo que consegue fazer o crochê só assistindo um vídeo na internet. Isso é muito legal para quem consegue, né? É muito legal mesmo. Você não precisar de mais dispositivos para conseguir fazer algo. Você assiste e consegue replicar. Mas tem muita gente que não consegue, e isso não é ruim, tá? É só o mecanismo do cérebro dela que funciona um pouco diferente. Ela precisa de um suporte. E eu dou esse suporte para quem tem mais dificuldade. E hoje eu vou falar diretamente para quem está começando ou está pensando em começar a fazer crochê. Seja por uma renda extra ou como terapia, ele funciona muito, gente, como terapia. O crochê, ele funciona para mim, inclusive, mesmo eu tendo ele como renda, mesmo tendo ele como um trabalho, ele funciona muito para mim como terapia, me relaxa muito. Então, muitas vezes eu pego para fazer só para relaxar mesmo e dá muito certo. Todo mundo começa com barbante. É muito comum todo mundo começar com barbante. Mas hoje eu vim aqui falar para você começar de um jeito diferente. Fio de acrílico. Aquele que a gente comumente chama de lã, mas não é lã. Esse aqui é um fio de acrílico, tá? É a Flash da marca Pinguim. É o que eu uso para fazer aí peças de inverno, tá? E por que eu estou recomendando começar com fio de acrílico ao invés de começar com o barbante, que é tão comum, mais em conta e tudo mais? Quando a gente está começando, a gente ainda não tem noção nenhuma da tensão do nosso ponto. Então, assim, muitas vezes a mão começa a cansar e doer, porque a gente ainda não tem controle, a gente ainda não tem domínio sobre a tensão do nosso ponto. A gente ainda vai estar ajustando, ainda vai estar treinando para tentar entender como vai funcionar, tá? Isso para quem está começando, tá, gente? Quem já sabe fazer, quem já faz há muito tempo, fique em paz, que eu estou falando para quem está começando agora. O fio de acrílico, ele é macio e ele é leve, muito mais leve do que o barbante. Não parece, mas é muito mais leve. Nós estamos em abril e eu já estou começando a tecer peças de pronta entrega para inverno. Eu uso esses fios aqui. Tem esse fio, tem a Moleda Círculo também, que é um fio acrílico. Tem vários fios acrílicos aí para você pesquisar e usar, tá? Eu recomendo bastante a Flash da Pinguim e a Moleda Círculo, porque são bem em conta, tá? E muito gostosos de trabalhar. Eu gosto bastante, assim, é um gosto pessoal, mas que eu recomendo você testar, tá bom? Outra coisa interessante é que esse fio acrílico, 100% acrílico, ele é antialérgico, tá? A lã, muitas vezes, não é. Quando tem um fio que é 80% acrílico, 20% lã, por exemplo, ele tem a possibilidade de causar alergia. Então, se você quer fazer para uma pessoa que tem a pele sensível ou mesmo para criança, você pode, com segurança, usar esse fio que é 100% acrílico, tá? Ele é antialérgico, tá bom? Não existe diferença em questão de composição desse fio para o fio de bebê. A única diferença é que o fio de bebê é mais fino que esse daqui, tá? Bem mais fino. É só isso. Mas a composição é a mesma, 100% acrílico. Então, se você quiser algo mais grossinho para o bebê, que eu inclusive faço toucas para bebê com esse daqui, porque é mais grossinha, você pode fazer tranquilamente, porque em questão de composição é a mesma coisa do fio de bebê. O que difere é que o fio de bebê é mais fino e aí a peça vai ficar mais delicada. E aí, uma segunda recomendação. Você vai olhar aqui atrás, tá espelhado, tá? Mas você vai olhar aqui atrás que tem a numeração para agulha de tricô e a numeração para agulha de crochê.
Essa daqui tá pedindo agulha de crochê número 4 milímetros, tá? 4 milímetros é essa daqui, que eu tenho 4 milímetros. O que eu recomendo para você? Que você sempre tenha, quando você for comprar seu material para começar, compra o fio, compra a agulha que o fio está pedindo, mas sempre tenha uma agulha com meio milímetro a menos do que ela está pedindo, tá? E meio milímetro a mais. Aqui eu não tenho 1 milímetro a mais porque o meu ponto não corresponde. Mas como você tá começando e você vai testar com as três. Com a agulha que o fio tá pedindo, meio milímetro a menos e meio a mais. Então, você vai pegar o seu fio e vai trabalhar primeiro com a agulha que tá pedindo lá no fio. Essa é a agulha 4, que é a agulha que pede o fio flash. Então, você vai fazer o seu crochê uma amostra, pode ser um square. Se você não sabe o que é square, você pode pesquisar, mas eu vou trazer aqui também para mostrar para vocês, tá? Você pode fazer um square ou um quadrado, tá? Você pode fazer um círculo, pode fazer o que você quiser. Faça um círculo de 12 pontos dentro. Faz um círculo, vai fazer o círculo mágico e 12 pontos altos dentro. Você vai ter aqui a dimensão do ponto de como ele fica. Depois, você vai desmanchar isso aqui. E aí, você vai fazer de novo com a agulha de meio milímetro a menos. Essa é 3,5. E para mim, ela é a mais perfeita. 4 milímetros dá certo? Super dá certo. Só que mais confortável e que o ponto fica mais fechadinho, que é o que eu preciso mesmo, para ficar mais fechadinho e mais firme, eu uso a 3,5, tá? Então, você vai ver uma pequena diferença até no tamanho do ponto, na espessura. Vai diminuir um pouquinho com a agulha menor, vai aumentar com a agulha maior. Se você usar aqui a 4,5, vai ficar um pouquinho maior. Então, quanto maior for a agulha, mais leve, fofinho e aberto vai ficar o trabalho. Quanto menor a agulha, mais firme e mais fechadinho vai ficar o seu trabalho. E fazendo isso, então, você vai ver qual agulha se adapta melhor ao seu ponto. Você vai testar. Você pode fazer uma peça inteira com a agulha número 4, depois pegar o outro fio e fazer outra peça inteira da mesma coisa, da mesma peça, com a agulha número 3,5 e depois fazer outra peça com a agulha 4,5. E aí você vai prestar atenção em qual dessas agulhas a sua mão fica mais confortável, sem doer, sem incomodar. Essa é a agulha que você sempre vai usar. Você vai usar outra agulha quando você quiser um trabalho mais maleável, mais aberto, você vai usar uma agulha maior. Ou, se você quiser ainda mais fechado, você vai usar uma agulha menor.